Olá pessoal, aqui é Orlando Mazzini, seja bem-vindo novamente ao canal da Mazzini Engenharia. Como você já sabe, nesse canal tratamos de temas relacionados às regulamentações de veículos que fazem parte desse universo automobilístico e que compreende diversos tipos de veículos e aplicações, né? Neste vídeo nós vamos abordar um tema muito interessante, de muita aplicação prática, que é a transformação de veículos. Ou seja, sobre as alterações que são permitidas pela regulamentação vigente no Brasil. Então existem muitos veículos que são especiais, que você não encontra eles prontos, né? Então, você que tem interesse nesse tema aqui vai encontrar informações bastante importantes e depois, caso deseje, poderá entrar em contato conosco para esclarecer as suas dúvidas. Bem, inscreva-se no nosso canal para você receber as notificações de nossas próximas publicações e consulte também o nosso website. Lá você vai encontrar informações complementares. Vamos falar então de transformação de veículos. As chamadas transformações ou modificações, no contexto que traz a regulamentação brasileira, são aquelas que o veículo sofre alterações em suas características de forma que podem alterar a classificação dos mesmos. A característica original do veículo pode ser alterada, modificada ou transformada, né? Desde que seja concedida previamente uma autorização pelo Detran. Depois disso, o veículo pode ser transformado segundo as transformações que são previstas. Na regulamentação brasileira, nós temos classificações adicionais para os veículos com relação àquela que foi apresentada no vídeo 5, que são as classificações para efeitos de aplicação de normas de leis, né, que é no Brasil, segundo a ABNT, e lá fora alinhado com os conceitos da UNES e também ISO, né, classificação de veículos. Bom, essa classificação baseia-se no Código de Trânsito Brasileiro. Segundo essa classificação, definida atualmente pela Portaria 160 do Denatran, 160 de 2017, os veículos são classificados em tipo, espécie e carroceria. Vamos exemplificar com a tabela a seguir. Bom, aí nós vemos uma tabela onde apresentam alguns tipos de veículos, né? Vamos começar como exemplo, uma motocicleta. Essa tabela, eu gostaria de fazer um parênteses, não é exatamente assim que está na portaria, tá? Eu só peguei algum extrato somente para ilustrar melhor para vocês. Bom, motocicleta, ela pode ser classificada na espécie como passageiro, carga ou especial. E depois tem algumas carrocerias que são possíveis. No caso de uma motocicleta de passageiro, ela poderá ser 999, é um código genérico que significa nenhuma. Ou ela pode ter um sidecar, que é aquela estrutura complementar lateral, que deixa num formato assimétrico, né? Se vocês lembrarem no vídeo 5, lá é um veículo classificado como L4. Então, para transporte, nesse caso, de passageiros. Se for um veículo de carga, a motocicleta de carga, ela poderá ter carroceria nenhuma, que é aquela que vai simplesmente com um baú, um compartimento de carga atrás, ou sidecar quando ela tem um compartimento lateral para carregar, nesse caso, cargas. E poderá ser especial, se for no caso a ambulância ou um exemplo de bombeiros. Bom, outro tipo de veículo, caminhonete. A caminhonete poderá ser de carga ou especial. De carga, pelo conceito do nosso Código de Trânsito, é aquele veículo que tem até 2 lugares além do motorista. Esse seria o de carga original. Para um veículo de carga, ele pode ter existem outros exemplos, mas aí eu coloquei algumas possibilidades. Carroceria aberta, carroceria fechada ou furgão. No especial, seriam os casos de carroceria aberta com cabine dupla ou carroceria fechada com cabine dupla, ambulância, comércio, que é o caso que tem aí aqueles consultórios de atendimento, os food trucks e outros que classificam-se nessa categoria comércio. Outro exemplo de tipo de veículo, micro-ônibus. O micro-ônibus, ele pode ser de passageiro ou especial. Se ele for de passageiro, a carroceria pode ser nenhuma ou o transporte escolar, que é um tipo específico de
veículo de transporte nessa categoria micro-ônibus que foi recentemente criado. Foi dividido então um ônibus normal de um escolar, porque tem alguns requisitos especiais que são aplicáveis aos escolares. E no caso dos micro-ônibus especiais, algumas categorias como exemplo, bombeiros, transporte de presos ou transporte recreativo. Lá você pode acessar outras informações, caso queira, baixando essa portaria do Denatran, e aí você vai ver toda a tabela completa, né? Bem, existem transformações que não modificam a categoria de veículo, mas que requerem anotações no campo observações do documento do veículo, ou seja, CRLV, né? A respeito dessa nova característica. Bom, as alterações que alteram o tipo, a espécie ou carroceria, via de regra, vão necessitar de uma nova homologação, um novo CAT, que é um processo que podemos conduzir junto ao Denatran para os transformadores. Para melhor visualização do que se tratam essas transformações, acredito que será mais fácil explicar através de exemplos. Então eu vou ilustrar com algumas imagens para facilitar o entendimento de vocês que podem não estar nesse meio, ok? Então vai ficar mais fácil para o entendimento. Bom, aí nós temos o exemplo de uma transformação de um furgão para ambulância. Essa é uma transformação bastante comum, porque as montadoras normalmente não fazem suas linhas de produção ambulâncias. E também porque existem muitos requisitos específicos para cada hospital, para cada estado, enfim, que querem com mais equipamento ou menos equipamento conforme a necessidade. Nesse caso, nós podemos verificar que o veículo ele permanece com o tipo original, que é a caminhonete, mas vai alterar a espécie de carga para especial. E a carroceria que vai mudar de furgão para carroceria ambulância. Outro exemplo, transformação de um micro-ônibus em escolar. Nesse caso, nós temos um exemplo de um micro-ônibus em um escolar, e nesse caso nós vamos manter o tipo, né, que é um micro-ônibus, a espécie vai ser mantida também, vai ser um veículo de passageiros, mas a carroceria passa de nenhuma para escolar. Inclusão de acessibilidade ao veículo. É uma transformação ou uma modificação possível. Nesse caso, foi inserida uma rampa para acesso de cadeirante. Existem outras que são até para permitir pessoas com algum outro tipo de deficiência a poderem dirigir, poderem conduzir, né, com adaptações. Isso não altera nem o tipo, nem a espécie, nem a carroceria, mas vai no campo observações lá que o veículo teve adaptações de acessibilidade. Então isso é uma alteração que vai ter que ser promovida também. De um outro tipo de veículo também, um exemplo, motocicleta para ambulância ou bombeiro. Então nós temos um exemplo da motocicleta que passa, no caso, para um caso de atendimento de ambulância, né? Nesse caso ele muda a espécie de passageiro para especial e a carroceria passa de nenhuma para ambulância. Um outro exemplo poderia acontecer é também a moto ser usada para bombeiros. Nesse caso a espécie muda de passageiro para especial também e a carroceria passa de nenhuma para bombeiros. Por que mudar de categoria? Porque somente esses tipos de veículos é que podem utilizar-se, por exemplo, de sirenes, né, e luzes estroboscópicas que são de uso privativo de polícia, de ambulâncias, né, e de bombeiros e alguns outros tipos de veículos que têm essa prerrogativa. Então, eles precisam mudar de categoria para serem autorizados para utilizar esse tipo de equipamento. Bom, uma outra transformação que é bem comum é de um veículo inacabado, ou se pode dizer também que é uma complementação estrutural. Então, os caminhões normalmente são fornecidos de fábrica, assim, somente com um veículo inacabado. É um chassi cabine, que a gente usa dizer. Esse veículo vai ter uma complementação estrutural e ele vai receber, por exemplo, uma carroceria
que é basculante, uma caçamba basculante, pode ser um baú fechado, pode ser uma carroceria aberta, pode ser uma plataforma para guincho, né? Serviço de guincho, pode ser tanque para transporte de líquidos, enfim, caminhões, existem uma infinidade de possibilidades de carrocerias diferentes e vão ser, então, fazer com que esse veículo ganhe uma nova classificação, né? Uma carroceria devidamente registrada. Bem, existem outros tipos de modificações que são previstos para a regulamentação. Por exemplo, veículos para aprendizagem, que é a autoescola, inclusão de blindagem, né? Inclusão de sistema de combustível GNV. Nesses 3 exemplos mencionados, por exemplo, não há alteração de tipo, espécie ou carroceria, mas que requerem um registro especial dessa condição na documentação do seu veículo. No caso de blindados, é necessário, inclusive, ter autorização prévia do Exército, porque se tratam de materiais que são de uso restrito. Como falamos no vídeo sobre os processos de homologação, a transformação ficará registrada normalmente na marca, modelo e versão do veículo, pois ela terá uma nova estrutura. Conforme falamos lá mais detalhadamente, vai ter a marca original do veículo, o nome ou marca do transformador e depois a versão do transformador. É interessante que você saiba que as transformações podem ser revertidas também. No entanto, nesse caso, a marca, modelo e versão que foi registrada do veículo transformado, ela vai permanecer, mesmo no caso que você desfaça essa transformação. Algumas transformações não são previstas, mesmo que tecnicamente possíveis. Por exemplo, a transformação de uma ambulância para micro-ônibus. É possível, mas não é prevista. Bom, esses 2 pontos não vamos detalhar nesse vídeo, mas caso interesse, entre em contato conosco e nós vamos poder esclarecer, elucidar melhor as suas dúvidas. Aqui vamos finalizar então essa breve abordagem a respeito das transformações de veículos. Nós ficamos à disposição para detalhar melhor os pontos que sejam do seu interesse. Espero que essas informações possam ter sido úteis. E mais uma vez vos convido a inscrever-se no nosso canal para manter-se informado dos próximos vídeos. E se gostou desse daqui, então deixe o seu like. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.